Essa semana foi uma semana pedagógica. Uma semana pedagógica, em que o espírito viralatista das nossas elites dominantes, e que a maior parte da nossa classe média reproduz, saiu da casinha. Saiu da casinha latindo. E latindo alto, de forma histérica. Muito alto. O que tem um lado bom também, certo? Tem um lado bom. Então, é uma semana pedagógica. A síndrome do viralatismo, o complexo de vira-lata, como muito bem descreveu Nelson Rodrigues, o chamado, nosso grande cronista, Nelson Rodrigues, dos mais brilhantes que esse país já produziu, chamado de O Anjo Pornográfico, na excelente biografia de Rui Castro, um dos maiores biógrafos desse país, 2 ou 3 maiores biógrafos, não melhor, na minha modestíssima opinião, que o Fernando Moraes, mas estão pau a pau, né? E a biografia do Nelson Rodrigues, assim como a do Garrincha também, é maravilhosa, do Rui Castro. O Nelson Rodrigues pegou a coisa do vira-lata. Nós temos as elites mais atrasadas do mundo. Essa semana mostra isso. Então, a luta do Brasil, além de ser uma luta externa, que nós sempre debatemos aqui no âmbito da geopolítica e da política internacional e das relações internacionais, que é a luta, enfim, a luta do imperialismo. Veja, o vice-presidente norte-americano declarou agora, umas semanas atrás, o senhor G. Vance, que eu já tenho editoriais aí dissecando a biografia dele durante a campanha. Quando ninguém falava dele. Não é isso? Deu uma declaração dizendo que a América Latina é o quintal deles, disse o Dave Vance. Tem uma novidade. O próprio Biden, quando presidente, também disse a mesma coisa. Naquelas declarações desastradas dele, ele disse: eu cresci na universidade ouvindo que a América Latina é o nosso quintal. Quero dizer que não é bem assim. É o nosso gramado, né, numa tradução. Tá certo? Todos pensam assim. O chamado deep state americano, estadunidense, norte-americano, pensa assim. Mas as nossas lutas, os nossos constrangimentos, a chamada doutrina Moore, como eles enxergam o mundo, América para os americanos, que é esse quintal, que é a América para eles, para os norte-americanos, estadunidenses, esses são os nossos desafios externos, sobretudo. Mas os nossos desafios internos são tão grandes como os externos. Os nossos desafios internos são dantescos, são homéricos, que é essa elite do atraso, viralatista, cujas nossas classes médias, igualmente atrasadas, repetem os pensamentos dessa elite, são, na verdade, cooptadas por essas elites, para formar opiniões, para reproduzir isso. E que, de maneira dominante, essa classe média se torna uma classe média também sem rumo, desnorteada, sem noção de soberania, sem noção de grandeza, sem noção de brasilidade, de um país grande, sem noção dos valores modernos, produzidos lá desde o século XIX, desde depois da Revolução Francesa, no iluminismo, no humanismo. É uma classe média vulgar, cuja única mediação é o dinheiro pelo dinheiro, como um ensaio primoroso do professor João Manuel Cardoso de Mello, da Unicamp, do professor Fernando Novaes, da USP e da Unicamp, na virada do século, chamado Capitalismo Tardio e a Sociabilidade Moderna. Eles vão dizer, olha, como o Brasil é um país de capitalismo tardio, o capitalismo chegou aqui de maneira tardia, e o Brasil faz a sua revolução industrial, se torna um país capitalista, se torna uma das 10 maiores economias do mundo, com todas as contradições que o capitalismo vai trazendo, as desigualdades, as contradições, e, ao mesmo tempo, a sua sociabilidade, ela se desenvolve de uma maneira perversa. Porque nós saímos de um país
analfabeto, deseducado, para um país massificado, para um país de massas, da indústria de massas, da mídia de massas, sem passar por uma intermediação da penetração dos valores modernos. Esses, iluministas, humanistas, do amor ao próximo, do coletivismo, da valorização da comunidade, do comunitário, do espírito coletivo, da fraternidade, do valor ao trabalho trabalho duro, ao labor. Não. É o enriquecimento rápido. É o dinheiro pelo dinheiro. Só se reconhece o dinheiro. A única mediação nessa sociabilidade desse capitalismo tardio é o dinheiro. Então, é uma classe média que anseia Miami, tá certo? Anseia coisas vulgares. Ela é vulgar por si só, na sua esmagadora maioria. Na sua esmagadora maioria. E que reproduz uma elite medíocre, que não se enxerga brasileira, que repete que não gosta do Brasil. Quando eles dizem que não gostam do Brasil, eles não gostam do povo. Eles não gostam do povo brasileiro. Eles não gostam de gente. O Brasil é o povo brasileiro. É isso que é o Brasil. O Brasil é a gente brasileira, formada pelo povo brasileiro. Então, quando eles dizem que não suportam o Brasil, tem uma personagem aí de uma novela muito famosa aí que representa isso. Você não gosta dessa gentinha, leniente, segundo eles, preguiçosa, que não gosta de trabalhar. Quem é que vale? Quem tem? Quem tem? Tá certo? Então, veja, numa semana em que o presidente Lula, uma semana de estadista, em que a política externa brasileira vive o seu melhor momento em Lula 3. Desde que o presidente Lula subiu novamente, na terceira vez, a rampa do Palácio do Planalto, esse é o melhor momento da política externa de Lula 3. Nós vamos para a Rússia, na comemoração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial sobre o nazifascismo, e isso é criticado aqui, tá certo? Que deveria ser aplaudido. A vitória sobre a maior ameaça que foi feita sobre a humanidade. Se não fosse a vitória sobre o nazifascismo, a Europa ia falar alemão hoje. Tá? A maior ameaça até então. Hoje nós temos outras ameaças aí, como nós vamos discutir essa noite, obviamente. O presidente Lula é criticado. Porque foi para o aniversário de 80 anos da vitória sobre esses regimes totalitários. Aí ele sai da Rússia e vai para a China. Quando o presidente Lula estava preso, ele disse o seguinte: eu vou sair da cadeia, eu vou ser presidente novamente, eu vou para a Rússia e eu vou para a China. E ele faz isso de maneira seguida. Eu não tenho notícia que outro presidente brasileiro tenha feito isso seguidamente. Que vai para a Rússia e vai para a China. Por quê? Porque ele tem um entendimento de que o mundo mudou. De que a conformação de poder no sistema internacional, no sistema mundo, mudou. Nós estamos vivendo a hora e a vez do sul global. O norte global está em decadência. O G7 é menor que o BRICS. China e Rússia são parceiras fundamentais do Brasil nos BRICS, que é o signo, o significado, a expressão máxima do sul global. São os BRICS. E o presidente vai encontrar os dois principais parceiros dos BRICS, sócios dos BRICS, seguidamente. Lula sabe disso. Por quê? Porque, como diria Aristóteles, o presidente Lula, é um animal político. E isso é muito raro. Isso não se encontra em cada esquina. Isso não se gera nos bancos das universidades. Isso não é produzido nos bancos da USP. Um animal político. O presidente Lula tem tino
tem sensibilidade. Ele sabe para onde o mundo está apontando. Ele sabe para onde o mundo está indo. Ele sabe disso. Ele vê isso, ele enxerga isso. Então ele vai para a China e ele volta da China com um acordo de 27 bilhões, com B de bola, como diria o amigo de Sobral. 27 bilhões. E aí tem uma problematização que nós podemos fazer, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil de longe, desde 2009. Tradicionalmente, claro, os Estados Unidos. Tradicionalmente. Em 2009, a China passa os Estados Unidos e depois vai abrindo vantagem. De maneira que os Estados Unidos são o segundo, o terceiro é a Argentina, mas a diferença entre a China e esses outros é gigantesca e não para de abrir. A boca do jacaré vai aumentando. Certo? E aí o presidente volta com... Só que as relações entre Brasil e China, comerciais, a balança comercial nossa, a qualidade da nossa relação não é boa. Isso tem que ser dito. Precisa problematizar. Nós mandamos para eles produtos primários, insumos de baixo valor agregado, soja, minério de ferro, carne, e eles mandam para a gente produtos de valor agregado, manufatura. Isso não é bom. Isso tem que ser pensado. Nós cobramos isso faz tempo. E o presidente volta, uma das cláusulas dos memorandos de entendimento que foram assinadas entre Xi e Lula, entre Brasil e China, entre Pequim e Brasília, é que haverá nesse pacote de 27 bilhões transferência de tecnologia da China para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Congresso dos Estados Unidos, o Congresso, não permite que os Estados Unidos façam transferência de tecnologia. Se o Trump acordar amanhã e falar, eu estou com vontade de fazer uma parceria, aí, um palpite, que os Estados Unidos possam transferir tecnologia para alguém, o Congresso veta. Então, é isso que nós cobramos desse governo o tempo todo. Isso está sendo feito agora. 27 bilhões com transferência de tecnologia. Com setores importantes, energia nuclear, cooperação. Cooperação em várias áreas estratégicas. Em várias áreas estratégicas. Não suficiente tem a reunião CELAC, China. CELAC são todos os países da América Latina, todos. Enfim, em que o Brasil é o mais importante. Tem o México, que é importante, tem a Argentina, tem a Colômbia, mas o mais importante é o Brasil. Que foi mudada a agenda da reunião CELAC-China. Essas coisas são difíceis de mudar, envolvem muitos países, em virtude da viagem do presidente Lula à China. Aí você vê a grandeza do Brasil e do presidente. Tá certo? Que essa elite do atraso, cuja a mídia hegemônica é a voz de propagação, não consegue reconhecer a grandeza de ter um estadista no poder. Porque quando eles olham um estadista, eles são tão pequenos, essa elite do atraso é tão pequena, essa que domina a mídia hegemônica é tão pequena, que quando eles veem o estadista, o espírito viralatista, a síndrome viralatista, eles se apequenam tanto que é como se a hidra, né, a medusa, estivesse olhando no espelho a sua própria imagem. Eles ficam petrificados, eles não podem olhar um estadista. Não podem. E o presidente Lula não é inédito, foi assim com Vargas, foi assim com Getúlio, com Jango. Tá certo? Com qualquer projeto soberano, o próprio presidente Dilma. Eles não conseguem. Tem a reunião com a CELAC, se decide que vai investir, a China vai investir, liderada pelo presidente Lula, CELAC. Não só, mas liderada também pelo Brasil. Mais de 50 bilhões em integração regional e infraestrutura na América Latina. Tá certo ou não?
Qual foi o último projeto que os Estados Unidos fez? Eu pergunto aqui. O último projeto que os Estados Unidos fez para o desenvolvimento regional da América Latina. Qual foi o último projeto que os Estados Unidos desenvolveram para a América Latina desenvolver a sua infraestrutura, para a integração regional latino-americana? Qual o último projeto estadunidense? As relações internacionais não há vácuo de poder. Na política internacional não há. Se um sai, o outro entra. Então, são vitórias notáveis. Qual é a repercussão? O que a primeira-dama falou ou não falou, que não tem a mínima importância. Esse é o espírito viralatista. Essa é a pequenez das elites dominantes do atraso e dos seus porta-vozes. Então, nós temos que estar atentos e fortes, como diria a canção na voz de Gal Costa. Atentos e fortes. Porque essa semana é uma semana de vitórias, é uma semana em que o Brasil projeta o seu projeto de relações internacionais, de desenvolvimento de relações internacionais, de uma forma única, desde a ascensão do governo Lula III. Entramos num patamar alto de desenvolvimento das nossas relações com a China, com transferência de tecnologia e com um projeto concreto para também integração latino-americana. É o começo. É o começo. Ainda é pouco, mas é o começo. Algo foi feito. Isso é para ser discutido. A partir daí, o que falta? O que tem que fazer? É isso que é a discussão. Qualquer coisa fora disso é mediocridade, que é o que nós vimos aí essa semana, uma semana pedagógica.